Você não está vendo isso nas manchetes. O mundo está vivenciando a maior disputa comercial desde 1945. E essa disputa não envolve tanques ou mísseis. Envolve dinheiro, juros e dívida. China, a maior credora norte-americana por décadas, está se desfazendo dos seus títulos americanos. Só em 2024, a China vendeu mais de 53 bilhões de dólares em títulos norte-americanos. E cada venda que a China faz é uma bomba que explode na economia norte-americana, nos juros norte-americanos e no seu bolso. Mas se você soubesse defender de tudo isso que está acontecendo no mundo, você vai conseguir ganhar muita grana, além de se proteger. É uma oportunidade que surge a cada década. E a gente vai conversar como eu consegui lucrar no meio dessa crise. Vou te mostrar o que eu fiz, te mostrar o que eu estou fazendo, qual o próximo passo que eu estou tomando para conseguir, por meio de investimentos estratégicos, lucrar em meio a toda essa confusão. Essa confusão toda começou quando o presidente norte-americano, lá em 2018, começou a impor taxa, que nem algo que a gente está vendo agora, sobre os produtos chineses. A China, vendo isso, ela se posicionou da seguinte maneira: tá bom, você está colocando taxa, vou vender as suas dívidas. Esse movimento estratégico da China como resposta lá em 2018 foi equivalente a você emprestar um carro para um amigo seu andar, esse amigo seu pegar o seu carro e vender numa concessionária. Foi a mesma coisa, só que em vez do carro ser vendido, foram os títulos americanos que foram vendidos. A China até então, antes dessa confusão toda, detinha 1,3 trilhão de dólares norte-americanos em títulos. Hoje, esse número já está em menos que 775 bilhões. Uma queda muito expressiva. Mas o que acontece quando o maior comprador resolve parar de comprar? A resposta é simples: os juros disparam. Atualmente, os juros norte-americanos de 10 anos está em 4,6% ao ano. Esse é o maior nível de juros desde 2007. Isso tudo que está acontecendo nos Estados Unidos é como se a China tivesse uma pequena pedrinha que jogasse em um lago gigantesco. Essa pedrinha que bateu no lago provocou ondas maiores que as barreiras que protegiam as casas do lado. E essas ondas aumentam empréstimos norte-americanos, dívidas, cartão de crédito e financiamento. Hoje, essa dívida se encontra em 34 trilhões de dólares. O que representa que a cada 1% de subida dessa dívida, 1% de aumento dessa dívida, é equivalente a bilhões e bilhões de dólares de custos adicionais para o governo. Automaticamente esse custo vai ser passado pela grande massa, como tarifas, contas a pagar e aumento do preço de produtos. Isso é inevitável. A principal estratégia da China nesse movimento é jogar o jogo dos 100 anos. Ela não quer vencer agora. Ela está focada em vencer para sempre. Ela se importa com o longo prazo. Eu acredito que é isso que os Estados Unidos não estavam esperando. É como se a China fosse um fazendeiro que ele queima parte da sua propriedade para conseguir incendiar uma vasta parte da propriedade vizinha. Mesmo que teve um dano, o dano será de curto prazo e menor do que o dano de longo prazo e maior que foi na colheita do seu vizinho. Essa estratégia de vender títulos americanos feito pela China não é só uma vingança de algo que aconteceu em 2018. É o início de um reposicionamento global. A China iniciou, lá em 2018, um divórcio financeiro com um dos seus maiores parceiros de negócio, até então os Estados Unidos. E desde então, eles seguem nessa confusão e nessa treta indiretamente nos bastidores. Veio à tona agora, no final de 2024, início de 2025. Com essa vinda à tona, no início de 2025, os mercados responderam com um medo gigantesco. As empresas, no geral, se você pega empresas boas da bolsa norte-americana, elas não estão com problema de endividamento, elas têm mais caixa do que dívida, têm números bons, têm um valuation legal, tem uma situação geopolítica interessante, mas o que acontece é que o medo trouxe todos esses papéis da bolsa americana para baixo. Foi o efeito cascata. Só que as pessoas esquecem que a história sempre se repete.
Aconteceu algo muito parecido em 1992, quando George Soros, até então um grande investidor da bolsa, ele ainda não tinha se tornado o bilionário que se tornou após essa movimentação, mas ele e Scott Bessent derrubaram a libra esterlina, até então a moeda mais forte do mundo, e fizeram isso observando falhas escondidas na moeda do Reino Unido. E quando identificaram uma falha muito potencial, apostaram tudo nessa falha e acabaram que acertaram uma parte muito frágil de todo aquele castelo de cartas que o Reino Unido vinha construindo, derrubando por completo. E a partir daí, além de George Soros virar bilionário, ele provou que nem todo sistema é 100% rígido. Sempre tem uma falha que a gente pode se aproveitar e lucrar muito. No caso dele, lucrar bilhões. Em 1992, o castelo do Reino Unido era um castelo sólido, mas bastou uma rachadura e uma pedra em meio às fendas que fez o castelo ruir e vir por água abaixo. Hoje, esse castelo é os Estados Unidos, e a dívida pode ser essa fenda. Quem agir agora vai ganhar muita grana, e quem tiver olhos atentos vai agir antes da queda. Hoje, em 2025, o fluxo financeiro entre China e Estados Unidos despencou mais de 67% desde o início de toda essa confusão lá em 2018. A China, desde então, vem comprando menos dólares norte-americanos e, ao invés disso, vem comprando mais yuan, que é a moeda local, petróleo, ouro e até mesmo criptomoeda. E isso não representa só uma movimentação política ou só mais um atrito comercial entre dois países enormes. Isso pode ocasionar a queda do Império Norte-Americano e o fim da hegemonia norte-americana no mundo. Nesse atrito todo, o mais importante é o investidor aprender a seguinte coisa: quem se mexe, lucra, e quem fica parado sempre perde o jogo. Ainda mais em momentos assim, momentos de incerteza geram muita oportunidade boa. Quem sabe aproveitar essa oportunidade faz que nem George Soros em 1992 e consegue muita grana arrecadada a partir de confusões globais. É o melhor momento onde as coisas estão mais baratas e tem a maior rede de ativos globais, porque o mundo inteiro despencou diante dessa confusão de 2025. Quem está aproveitando, dentro de alguns anos vai conseguir multiplicar, triplicar, quadruplicar o capital de forma muito simples, aproveitando momentos como esse. E a história sempre se repete. Em 2020 foi a mesma coisa. Foi um caos global que ocasionou aquilo, e quem aproveitou, em vez de ficar com medo e restrito a comprar novos ativos ou ativos bons, de empresas boas ou criptomoedas com um bom fundamento, deixou de lucrar muito. Estudos indicam que em momentos assim, 80% dos investidores ficam restritos, não investem, preferem tirar o dinheiro no negativo e colocar no bolso. E os outros 20% que tomam decisões em momentos assim também erram, porque esses 20% tentam ficar prevendo onde que vai ser o fundo do poço. Ele faz uma análise que ele tirou da cabeça dele e vai tirar a seguinte conclusão: bom, a partir desse momento nunca mais, vai só subir. E quando ele vê que ele estava completamente equivocado, e a ação, o papel, o título ou a criptomoeda que ele comprou caiu mais do que onde ele tinha comprado, ele entra na outra estatística. Ele fica com medo e vende tudo. Ele fala: pronto, aqui o barco afundou, vou vender no negativo e vou sair com prejuízo. Essa daí é a maneira mais burra de você fazer investimento em momentos assim. A maneira mais inteligente, a maneira que os grandes players fazem, é você reduzir o seu preço médio. Vamos supor que você fez exatamente o que eu fiz em janeiro desse ano e comprou os papéis da Northrop Grumman a 460 cada. Só que aí você se deparou com uma queda. Nessa queda, os papéis foram para 440. Quando eu vi que os papéis foram para 440, eu fiz uma outra compra. Então, eu tinha minha primeira posição lá em 460 dólares e tinha minha segunda posição em 440 dólares. Meu preço médio era ali em torno dos 450. Eu vou deixar o gráfico aqui, olha só que interessante o que aconteceu. Eu fui abaixando o meu preço médio, e se ele caísse bem mais, eu ia abaixando o meu preço médio mais também. Só que aí eu me deparei com uma alta e um lucro de 20% em 3 meses, só em 2025. Então esse é o poder de você reduzir o seu preço médio. É muito difícil você acertar o fundo, cara. Muito difícil, eu tenho uma análise perfeita que eu vou acertar o fundo, muito difícil.
Você consegue acertar alguns, mas todos você não vai conseguir. Quando você errar, isso daí vai abalar o seu psicológico. Então você precisa, em vez de tentar acertar o fundo, ir progredindo ao máximo quanto o preço for caindo e comprando cada vez mais barato, porque nenhuma crise é para sempre, o preço ele não vai cair para sempre. Se a empresa for consolidada, se a empresa for boa, se a empresa tiver um fundamento, um valuation bom, um momento geopolítico legal, uma análise técnica bacana, ela vai voltar a subir alguma hora, e quando ela subir, o lucro vai compensar todas as vezes que você ficou precisando comprar mais barato. E aí você vende mais caro, coloca o dinheiro no bolso, tá resolvido. Um outro exemplo é em criptomoeda. Aproximadamente em julho de 2024, após a alta que a Cardano tinha apresentado, ela começou a cair. Nessa queda, eu aproveitei para comprar quando a Cardano estava valendo 43 centavos de dólar. Algum tempo depois, aproximadamente uns 3 meses depois, a Cardano estava valendo 33 centavos de dólar. Fui lá e fiz outra compra. Então meu preço médio ficou ali no 37, 38 centavos de dólar. O que aconteceu em seguida? O ano virou, entrou mais market cap lá para ADA, para Cardano, e eu tive uma alta, consegui surfar uma alta de 200% em 6 meses. Então esse daí é o jeito certo de você investir, você vai abaixando seu preço médio, não vai adivinhando o fundo, cara. Se você tem, poxa, um papel que é bom, que nem a Northrop Grumman, tem um cenário geopolítico legal, tem uma análise técnica, ela tá abaixo, tá descontada, tá barato. Cara, vai reduzindo seu preço médio, uma hora que ela subir, você consegue ganhar tudo. Mesma coisa, Cardano, uma moeda que tem um baita de um potencial. O projeto dela é muito bom, abrange diversas áreas, dá para usar ela no tangível, no físico. Por que eu não vou ter na carteira? Só que eu não vou me espantar. O que eu quero que vocês sejam, é que vocês sejam investidores conscientes. Não quero que vocês sejam manada de mercado. Não quero que vocês, nenhum seguidor desse canal, vai agir ou pelo medo ou pela euforia. Quando estiver ganhando, não saber sair da posição na hora certa e não saber vender caro, da mesma forma que não sabe comprar barato e compra e deixa no prejuízo e vende no prejuízo e perde dinheiro. Não quero pessoas assim. Esse canal é focado em mudar a mentalidade das pessoas, trazer conhecimento e tornar você lucrativo no mercado de verdade. Então, voltando ao assunto, o que eu estou fazendo agora? Bom, na parte de renda fixa da minha carteira, que é uma parte um pouco mais reduzida, eu gosto muito de renda variável. Na parte de renda fixa, eu estou comprando só ativos atrelados à CDI e à inflação, aqui no Brasil mesmo. Então, estou comprando tanto CDBs e LCIs, que são atreladas ou à inflação ou ao CDI nacional, que é muito alto em comparação aos outros de outros países. Estou comprando ações do setor de defesa norte-americano, acredito que seja um bom momento geopolítico por causa disso. Que nem a gente viu no vídeo passado, o que resolve o problema é o que o dinheiro mundial cai sobre ele em momentos assim de confusão global. Então, além de papéis do setor de defesa, estou comprando papéis do setor da saúde internacional, como Pfizer, por exemplo. Estou comprando também ouro, estou aportando bastante em empresas de petróleo e também estou aportando mais em altcoins estratégicas, como Ethereum e Cardano. Bitcoin, por enquanto, eu não estou aportando por conta da janela de mercado. Vai ter um vídeo só disso. As janelas do Bitcoin, a gente acabou de passar por um halving, então a chance de vir um inverno cripto é relativamente alta, por isso que eu estou diminuindo a minha exposição no Bitcoin. Tenho muito Bitcoin na carteira, por isso que eu não estou aportando mais. Eu estou aumentando a minha exposição em altcoin. Bom, esse vídeo é uma reflexão, um papo reto de tudo que está acontecendo no mundo. Eu quero que cada investidor daqui que me acompanha, ou que vai passar a me acompanhar, seja um investidor consciente e não um investidor emocional. É a principal missão desse canal. Se você quer ter aula de investimento gratuito, vai no primeiro comentário fixado que eu vou deixar o link da minha comunidade lá, vai ter aula gratuita de investimento. Se você quer investir junto comigo ali no dia a dia, mais para frente eu vou trazer uma mentoria, mas por enquanto tá tudo de graça. Entra no grupo lá e vem aprender de graça comigo e com o meu time também, beleza? Sucesso, pessoal, vamos para cima!